Olá, meus amados irmãos em Jesus. Um bom dia a todos, um excelente domingo para todos nós. Que hoje Jesus possa estar presente, abençoando o nosso coração, abençoando o nosso lar, a nossa família, abençoando a todos os nossos irmãos da nossa fraterna humanidade. Que o Cristo também possa hoje e sempre ser refletido através das nossas palavras, através das nossas ações. Bom, meus irmãos, é com muito carinho que hoje nós estamos aqui dando continuidade à reflexão do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Meus irmãos, vamos rememorar aqui brevemente que já estamos há alguns dias nos dedicando a refletir este item, porque Allan Kardec, justamente no item 11 do capítulo 18, irá destacar para todos nós um pedaço de um versículo do Evangelho de João, capítulo 9. Só que vejamos que para compreendermos de forma profunda, para compreendermos com mais clareza estes versículos que Kardec coloca ali para nós, é indispensável que a gente rememore toda a caminhada de Jesus até aquele momento, caminhada de Jesus essa que é narrada no capítulo 9 do Evangelho de João, desde seu início. Então, nós estamos aqui, já tem alguns dias, dedicando a passar por todas as partes deste capítulo 9, até chegarmos neste último trecho que Kardec destaca para todos nós. Bom, hoje aqui nós vamos dar continuidade. Vamos também rememorar brevemente que Jesus realizou a cura de um cego de nascença. A gente refletiu já esse momento. Muitos fariseus não acreditaram nessa cura. Muitos fariseus criticaram Cristo por ter curado uma alma no dia de sábado. A gente também refletiu sobre isso já no dia de ontem. E hoje nós vamos dar continuidade porque não param de aparecer questionamentos para o homem da cura que Jesus realizou nele. Então a gente vai dar continuidade aqui. Olha só o que vai acontecer. Novamente, estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 9. Olha só o que é nos contado dessa história. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E o cego, o que antes era cego, respondeu que ele é o profeta. Vejamos que eles não se cansam de questionar ao homem que foi curado sobre Jesus. Eles não estão tão preocupados com a cura, os olhos ainda muito fechados para o orgulho, estão mais preocupados com o fato de falar quem era Jesus. E eles continuam o interrogatório. Olha só, os judeus, porém, não acreditaram que este homem ele era cego e que agora ele estava enxergando. Então, o que eles fizeram? Foram lá, chamaram os pais deste homem e começou a questionar a família, dizendo: Este é o vosso filho, que vós disses ter nascido cego? Como, pois, ele está vendo agora? E os seus pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho, e sim, ele nasceu cego. Mas como agora ele está vendo, nós não sabemos. Nós não sabemos quem lhe tem aberto os olhos. Meus irmãos, os pais deste homem que foi curado pelo Cristo, eles tinham medo de afirmar acreditar em Jesus perante os judeus. Porque lá naquela época, os judeus fizeram uma regra de quem que aceitasse Jesus seria expulso da sinagoga. E essa informação é também dita no Evangelho de João, capítulo 9. Judeus afirmaram que quem aceitasse Jesus seria expulso da sinagoga. Então os pais, com medo dos judeus, das atitudes que tomariam se eles aceitassem ao Cristo, eles não falam nada.
falta coragem para aceitar a Jesus. Faltava coragem. Vejamos então que depois deste momento, eles foram lá e chamaram o homem novamente, aquele que foi curado, pela segunda vez. E vejamos que eles começam a questionar novamente, com as mesmas perguntas, o homem que foi curado. Então vejamos, olha só o que eles falam. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Dê glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu o homem: Se é pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu afirmo: é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. E tornaram a lhe questionar: O que ele te fez? Como que ele abriu seus olhos? E o homem respondeu: Eu já vos disse, mas vocês não escutam. Para que queres ouvir novamente? Quereis porventura fazer-vos também seus discípulos? Meus irmãos, estes versículos aqui, eles são muito importantes para a gente também refletir, porque, novamente, eles taxam a Jesus por pecador, pelo simples fato do Cristo ter curado no dia de sábado. Novamente, muito apego ao pé da letra dos ensinamentos divinos, muito fanatismo, o que acaba deturpando a forma como se enxerga os ensinamentos do alto. Outro ponto importante é que a família do homem foi questionada, o que foi curado. O homem foi questionado diversas vezes, respondendo a mesma coisa. E aqueles que o questionavam tinham tanto orgulho que não abriam os olhos e percebiam que a verdade estava estampada na frente deles. Inclusive, o homem, já estressado de tanto questionamento que foi curado, diz: Mas eu já te disse o que aconteceu, mas vocês não ouvem. Para que queres ouvir novamente? Se eu digo, repito, meus pais falam e vocês não acreditam no que estamos dizendo. Vejamos, meus irmãos, que isso aqui mostra pra gente o orgulho, como que ele cega o coração. Os judeus, os fariseus, orgulhosos, fechavam os olhos para os ensinamentos que estavam na frente deles da verdade. E o orgulho faz isso muito com a gente. O orgulho retira a nossa razão de ponderar a situação como ela realmente aconteceu. Começamos a dar mais voz à raiva, ao desejo de vingança, ao rancor, à ira, a emoções passageiras. E quando a gente permite que essas emoções passageiras, que não são boas, que o orgulho, ele seja o nosso óculos de como a gente enxerga a vida e as atitudes do próximo, acabamos deturpando o que realmente está acontecendo, o significado das coisas. E começamos a interpretar pelo viés do orgulho, do egoísmo e da raiva. Então vejamos que os judeus e os fariseus estavam de frente para a verdade, de frente para uma oportunidade de abrir o coração para a mudança. Mas eles insistiam em interpretar as coisas pelo viés do orgulho, não aceitando aquele fato. Bom, meus irmãos, vamos aqui para a parte final que a gente destacou aqui hoje, porque os judeus vão ficar muito raivosos com o homem que foi curado por Jesus, porque o homem já estava estressado de tanto questionamento. E aí ele vai e diz assim: por que vocês querem ouvir de novo e de novo sobre a cura se vocês não acreditam? E ele afirma: porventura vocês estão querendo ser discípulos de Jesus? E quando ele fala isso,
os judeus e quem está ali perto dos fariseus ficam extremamente injuriados, ficam com raiva dessa situação. E eles colocam: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este aí, nós não sabemos de onde ele é. Então o homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, ele me abriu os olhos. Este é o versículo final que a gente destaca aqui para conversar, para refletir hoje neste domingo, meus irmãos. E olha que interessante, porque como que tudo vai se encaixando e a gente vai compreendendo que a raiva que eles tinham por dentro do Cristo é porque eles achavam que Jesus veio para substituir Moisés. Então, como eles estudavam muito, seguiam as leis de Moisés, que são leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, eles achavam que Jesus, chegando, falando de amor, de perdão, de humildade, estaria querendo substituir o grande profeta Moisés. Então eles falavam: olha, nós somos discípulos de Moisés, não somos discípulos de Jesus. Como que criando uma barreira, dizendo assim, ou se é discípulo de Moisés, ou se é discípulo de Jesus. Ou acredita em Moisés, ou acredita em Jesus. Um pensamento totalmente dividido. Ou é algo, ou não é. Ou escolhe isso, ou escolhe aquilo. Um dualismo muito grande. E isso impediu o crescimento espiritual. Então vejamos que era dessa forma, eles enxergavam como se Jesus queria substituir o profeta Moisés. E não, meus irmãos, hoje já somos esclarecidos que Moisés ele veio para abrir os caminhos, Jesus deu sequência e Cristo veio para poder realmente viver aquelas leis divinas e também veio para poder trazer novos esclarecimentos. E olha só como que isso é importante se compreender, porque o Cristo não veio em hipótese nenhuma para substituir Moisés, mas veio para dar continuidade. É importante a gente entender isso porque a obra divina ela não é colocada inteiramente na mão de um só homem ou de um só espírito, mas a obra divina depende da cooperação de todos nós. Então são muitos os enviados que vêm para dar ajuda, cooperação, trazer novos ensinamentos na obra de Deus. Então, vejamos que é importante a gente compreender isso, até para a gente abrir o nosso coração, para entender que todos somos trabalhadores da grande obra divina. Cada um faz a sua parte, cada um pode cooperar. Não quer dizer que aqueles que estão começando, adentrando, vêm para substituir os outros. Não, mas vem para dar continuidade, vem para somar, assim como Jesus vem para somar as leis de Moisés, e assim como a doutrina espírita também vem para dar continuidade aos ensinamentos divinos. Então, hoje nós vamos encerrar por aqui. Convidamos a todos para darmos continuidade amanhã nos nossos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos hoje em paz. Amanhã a gente vai para mais uma parte do Evangelho de João, já caminhando para o final, caminhando para a parte em que Allan Kardec destaca no Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e lembramos que esta é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Que assim seja.